O Beth vai colocar para gravar já? Ok. Então, uma boa noite a todos. Que a gente possa se sentir bem-vindo, que a gente possa aproveitar essa formação, essa roda de conversa que a gente vai ter. Eduardo, a gente conversou bastante por e-mail e depois por WhatsApp, então prazer, eu sou o Vitor. Eu faço parte da coordenação paroquial junto com a Jana e com a Beth. E a gente fica muito feliz de você ter aceitado esse convite para estar conosco nesse dia, passando essa formação para nós. Então, boa noite para todos que estão aí. Vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, o graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, Eduardo, fique à vontade. Precisando de qualquer ajuda, é só chamar. Muito bem, então. Eu conversei um pouco antes com a Jana, dizendo a ela que às vezes é melhor que as coisas sejam pequenas, mas muito intensas, do que talvez muito grande e muito corriqueiro, muito passageiro, muito rápido. E esse um pouco é o espírito do nosso encontro de hoje à noite. Eu optei não por ser uma palestra ou uma aula, mas por ser uma roda de conversa, de modo que eu conseguisse introduzir um tema e também depois nós conseguíssemos finalizar esse tema durante o tempo que nós vamos estar juntos. Porque talvez abrir muitos temas, muitas questões, né, fazer um levantamento de muitas coisas e não deixar nenhuma delas concluída, terminada, ou pelo menos com alguns itinerários ou com algumas pistas de por onde a gente pode prosseguir. Então, esse foi um pouco a minha preocupação, de que tenhamos o espírito de uma roda de conversa e não tanto de uma palestra ou de uma aula propriamente dita. Isso faz com que seja possível vocês, durante a minha exposição ou durante a minha fala, façam intervenções, vocês podem fazer perguntas, vocês podem trazer elementos. Eu também vou, às vezes, questionar, vou perguntar, mas não no sentido de querer saber, não, mas no sentido de abrir espaço para que vocês possam também contribuir, para que vocês também possam intervir com as experiências de vocês e com as vivências que vocês também têm dessa relação entre liturgia e catequese. Então, estou dando um pouco esse direcionamento inicial para que vocês possam mais ou menos saber com o que nós estamos nos comprometendo, para que no final vocês não me cobrem uma coisa que eu não prometi. Então, fiquemos do tamanho que nós conseguimos, nesse espírito, nesse momento, fazer a nossa roda de conversa. A proposta que me foi feita de conversar com vocês, o tema geral, sobre liturgia e catequese. Talvez alguns de vocês tenham participado ou tenham ouvido daquele encontro que tivemos lá no mês de setembro, aí na paróquia, sobre liturgia, especialmente naquele encontro era direcionado mais aos ministros da Eucaristia, ministras extraordinárias da Eucaristia, mas tinham pessoas também de outros movimentos, de outras pastorais presentes naquela ocasião, e acredito que o convite veio um pouco por causa daquele momento, das coisas que foram apresentadas e das coisas que foram ali expostas, para fazer a gente pensar, para fazer a gente, de certo modo, vivenciar melhor a nossa vida litúrgica. Pois bem,
Eu vou impostar uma pergunta e nós vamos conversar sobre ela. Uma pergunta geradora, vamos dizer assim, uma pergunta como para a gente começar a pensar. Porque se eu começar a ficar falando, todo mundo vai dormir, porque depois de um dia de trabalho, todo mundo cansado, então a gente vai fazer a roda de conversa para que a gente possa, então, interagir e pensar. A pergunta ou a frase que eu vou fazer, ela é mais ou menos da seguinte forma, relacionando o tema que nós temos hoje, catequese e liturgia. Né? Talvez muitos de vocês podem ter a seguinte pergunta aí para a gente, de certo modo, pensar. Como integrar a liturgia na catequese? De certo modo, é uma pergunta que nós, catequistas, as pessoas que se dedicam à catequese, têm essa pergunta durante o seu cotidiano catequético. Né? Ou seja, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, é um grande desafio que nós temos. Como integrar a liturgia na catequese? Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência ou alguma vivência sobre isso? Sim, Beth. Oi, boa noite. Então, nesse processo de iniciação à vida cristã, nós temos no decorrer, né, desse processo muitas celebrações, muitas entregas, e que aproxima muito, né, a liturgia com a catequese. Então, faz caminharmos junto, como, né, o tema foi proposto lado a lado. E, então, é muito difícil a gente ver e não caminhar junto, porque é tudo uma coisa só, o mesmo processo, né? Nós precisamos caminhar junto, nós precisamos entender. E eu penso que a dificuldade maior seja nessa participação das celebrações, né? Os catequizanos, as famílias, diante das celebrações dominicais, enfim. E também dos catequizanos enxergarem a beleza que há no rito litúrgico, né? Eu acho que isso também é um grande desafio do catequista, né? Ele integrar ele cativar, ele encantar, ele proporcionar ao catequizando que ele possa entrar numa igreja, ver todas as simbologias, os símbolos, as imagens e enxergar a beleza que há nisso, sabe? E que é tudo tão litúrgico e tudo belo, só que muitas vezes eles não estão acostumados, né, com esse tipo de beleza. E às vezes não praticaram essa sensibilidade de enxergar o que há de belo ali, né? Então acho que é Você colocou difícil. uma coisa muito importante, porque essa pergunta que eu faço para vocês, eu estou levantando essa pergunta porque ela é uma pergunta muito perigosa, essa pergunta. E você, de certo modo, Beth, já assinalou para nós isso, de que ela é uma pergunta perigosa, porque se a gente não presta muita atenção na pergunta e no modo como ela é feita, a gente pode criar um certo tipo de divisão entre liturgia e catequese, como se as duas coisas fossem totalmente separadas, uma para um lado, outra para o outro, como se elas não tivessem uma unidade por elas mesmas, como se nós é que tivéssemos que, de certo modo, construir uma ponte entre as duas coisas, porque elas não teriam uma ponte por si mesmas. E como você muito bem disse, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre liturgia e fala sobre catequese, porque nós não podemos dar essa ideia de que realmente são duas coisas totalmente separadas, totalmente uma para um lado, outra para o outro, e de que a unidade depende só do nosso esforço, da nossa capacidade enquanto catequista de juntar essas duas coisas. Na verdade, existe uma unidade por si mesma entre liturgia e catequese. E o nosso desafio, enquanto catequistas, é percorrer essa unidade,
mostrar aos catequizandos que existe uma unidade entre essas duas coisas. E por isso que ela é uma pergunta muito perigosa. E por isso que eu comecei por ela, porque a gente às vezes tem essa ideia na nossa cabeça de que liturgia e catequese são duas coisas totalmente separadas, de que, de certo modo, elas não têm uma certa proximidade, e de que nós é que precisamos fazer esse esforço de conectar as duas coisas. E aí a gente descobre já logo de começo de que, na verdade, existe intrinsecamente uma unidade entre liturgia e catequese. Eu Nós, acho, pedagogia, sim, eu acho que ao longo dos tempos, Eduardo, a catequese foi se distanciando da liturgia. E sim. acho que agora, com a volta do IVC, né, a volta do IVC não, né? A gente voltando à iniciação vida cristã, dando realmente um ênfase à importância, né? Dos sacramentos, que eles têm uma simbologia dentro da liturgia e precisa ser vivenciada isso, né? Eu acho que com esse distanciamento que a igreja teve, né? Hoje a gente, a catequese tinha um contexto, né, que ocupava como se fosse uma escola, né? As catequistas eram direcionadas a ensinar os mandamentos, as orações, e se perdeu nesse meio tempo aí, né, a proximidade com a liturgia, num todo, como a Beth falou ali, a importância, né, que a liturgia tem na catequese e acabou se apagando. Eu acho que essas celebrações, esse vínculo que a gente está tentando resgatar com a iniciação vida cristã, eu acho que é justamente por isso, para dar ênfase, né, importância real que a liturgia tem, né, porque ela tem que ser fiel, a gente tem que ser, a celebração da Eucaristia dentro da missa, ela tem sua simbologia para a catequese e ela tem que ser vivenciada dessa maneira. Pois bem, nós estamos percebendo que essa pergunta, posta no começo, ela pode ser muito bem compreendida ou ela também pode ser mal compreendida. E para a gente poder, então, encaminharmos para uma boa compreensão dessa questão levantada, como integrar liturgia e catequese, eu proponho que a gente, rapidamente, relembre o que é uma coisa e o que é outra. Porque quando nós vamos à essência, tanto de uma quanto da outra, nós percebemos essa unidade dos tempos. Então, quando a gente relembra qual é a essência da catequese, o que a gente poderia trazer? O que a gente poderia apresentar que a gente recorda? Oi, desculpa, meu fone caiu e não escutei. Se nós, como eu falei, se nós procurarmos, então, investigar a essência do que é a liturgia e a essência do que é a catequese, nós vamos perceber que há essa unidade entre essas duas dimensões que nós vivenciamos. E isso, então, nós podemos, de certo modo, agora fazer. Se eu perguntar para vocês qual é a essência da catequese, o que vocês poderiam apresentar? O que vocês poderiam trazer que faz parte dessa essência da catequese? Aquilo que é central, aquilo que é a pedra sobre a qual tudo se edifica, sobre a qual tudo se constrói. O que vocês lembram? A catequese é o anúncio, né, da mensagem, é o anúncio da boa nova. É a mensagem que eu me refiro, daí engloba tudo, né? O Deus que se encarnou, que virou, né? Se tornou homem, que ressuscitou a sua paixão. Só que daí o que acontece, né? Na catequese, a gente anuncia, a gente vivencia, testemunha e celebra. Então, para a gente poder ter uma catequese eficaz, também engloba a celebração. Então, a liturgia está engatada aqui também. E Como a ao Jana disse no contrário, começo, existe uma palavra fundamental para a gente começar a fazer essa compreensão do que é a essência da catequese. Com os elementos que você já colocou, Beth, eles são extremamente importantes. Nós vamos conectar tudo isso com a palavra que a Jana disse inicial. Porque a catequese, ela não é simplesmente só um anúncio. Porque isso poderia ser a missão, isso poderia ser a evangelização, isso poderia ser as pastorais, todas elas têm já essa ênfase, essa perspectiva de ser evangelização.
Agora, o que vai caracterizar a catequese de um modo muito específico, não distanciando das outras atividades de evangelização, mas aquilo que vai caracterizá-la, fazendo aquilo que é a missão própria dela, é esse elemento da iniciação. Ou seja, nós não só apresentamos a vida de Cristo, nós não só mostramos as vivências cristãs, mas a catequese se caracteriza justamente por ser esse exercício de iniciação à vida de Cristo. E aí, dentro da vida de Cristo, como você disse, Elizabeth, vários elementos estão presentes. Estão presentes os elementos do próprio anúncio do Evangelho, o anúncio do Reino. Estão, de certo modo, todas as vivências de Jesus, que aí, se nós pegarmos os Evangelhos, as vivências são diversas, porque você encontra Jesus ensinando os discípulos, você encontra Jesus curando as pessoas, ou seja, as vivências, você encontra Jesus vivenciando em família, você encontra Jesus em diversos momentos, você encontra Jesus perdoando, você encontra... Então, a gente, na catequese, a gente inicia, a gente contribui, a gente ajuda as pessoas nessa iniciação nas vivências cristãs, ou seja, para que a gente possa, de certo modo, ir fazendo aquele exercício que São Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. A catequese se caracteriza justamente por esse exercício de ajudar os catequizados, sejam crianças, jovens, adultos, pessoas de mais idade, por isso que a gente fala que a catequese permanente, né? A permanentemente, a continuamente a aprenderem, vivenciando a vida de Jesus, as vivências dele, os comportamentos dele, as palavras dele. Ou seja, dentro disso, todas as coisas que a gente, de certo modo, ensina na catequese fazem parte, porque são tanto conteúdos sistemáticos que precisam ser apresentados, mas a gente nunca pode esquecer que esses conteúdos são vivências de Jesus. A gente não ensina o perdão como uma teoria. A gente não ensina a caridade como uma teoria, ou apenas um conteúdo de um livro, mas como uma vivência, como alguém que vivenciou e vive isso. Conduzir novamente a igreja, né, as famílias, gradativamente para dentro do mistério, né? De forma menos doutrinal e mais experiencial, mais Isso. Experiência, de se encontrar As duas novamente com a pessoa podem... de Jesus. Isso. Porque o que nós temos de mais precioso, e esse é o nosso querigma, né, que é o que nós temos como a síntese de tudo aquilo que nós somos, é a pessoa de Jesus, de tudo aquilo que é o mistério da pessoa de Jesus e tudo aquilo que integra-se a isso. O Pai, o Filho, o Espírito, tudo vai como se fosse um desdobramento disso, na verdade. Né? Claro que aqui se integram também os conteúdos do ponto de vista de livro, de manual, porque nós precisamos saber das razões da nossa fé, do que nós cremos. E, nesse sentido, nós não precisamos criar uma disputa entre o conteúdo e as vivências, porque, na verdade, eles são uma via de mão dupla. Né? Nós não podemos, e eu digo isso muito para os estudantes, especialmente quando eu dava aula na Faculdade de Teologia em Taubaté, o Espírito nos deu o dom da inteligência. Então, o estudo, o conhecimento, o aprendizado, ele é necessário, porque é cultivar esse dom da inteligência. Ou seja, de certo modo, quando nós cultivamos a inteligência, quando nós aprendemos, quando nós nos dedicamos, quando nós nos formamos, nós estamos exercitando o dom da inteligência, que é o dom do Espírito, e o dom da inteligência nos ajuda a amar mais a Deus. Por isso que o dom da inteligência, o estudo, ele contribui de modo muito decisivo para a gente cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que o fato da gente não dar muito... a gente, durante esse muito tempo, né, a catequese, ela deu muita importância em, como posso dizer, em saber sobre Jesus.
e não se encontrar-se com ele, aonde a catequese e a liturgia se afastaram. Também. Porque a gente... Pode falar. Não pode falar. Não, é que eu ia repetir aqui. Então, a gente acabou dando importância mais, no caso, em saber sobre Jesus, né? Do que vivê-lo, né? Então, onde a gente acabou se distanciando da liturgia, né? Onde E por que as a gente se missas... aproximou mais do conhecimento? Claro que, como eu falei agora para vocês, uma compreensão muito equivocada do conhecimento, do aprendizado, né? Porque o aprendizado, o conhecimento, tudo isso que a gente, de certo modo, tem, ele em nenhum momento nos afasta da vivência, quando ele é bem compreendido como uma experiência do dom da inteligência, né? Mas quando não é mal, quando não é bem compreendido, ele, de certo modo, pode fazer com que a gente se afaste da liturgia, a gente se afaste de diversas... A gente perde essa conexão que todas as coisas têm, que é o meu objetivo de hoje, mostrar para vocês essa conexão que existe entre liturgia e catequese, não como uma coisa artificial, mas como uma coisa que é o fundamento mesmo, de modo que é para lá que nós temos que ajudar os catequizandos a irem e a perceberem. Mas por que a gente, às vezes, tem uma tendência a ir para esse conhecimento nessa visão um pouco distorcida? Só o conhecimento, só saber de Jesus. Porque isso, de certo modo, é mais fácil. Mais fácil em que sentido? Entre você ler alguma coisa sobre Jesus e você praticar uma vivência igual a dele, é mais fácil você ler um testemunho de perdão do que você ter um gesto ou uma atitude, uma vivência de perdão. As vivências, elas nos comprometem em primeira pessoa. E o estudo, às vezes, quando mal compreendido, não como bem compreendido, mas como mal compreendido, ele faz a gente observar as coisas como espectadores. Os outros vivenciam, os outros vivem, quase como se eu, né, não me envolvesse com aquilo. Eu sei, mas não me envolvo. As vivências, elas não permitem que você faça esse exercício de espectador, como se estivesse vendo um filme ou uma novela. Elas exigem você em primeira pessoa. Elas solicitam você em primeira pessoa. Por isso que muitas vezes é muito fácil você, por exemplo, às vezes, seguir simplesmente o roteiro de um livro. Porque ele pode, quando mal compreendido, não comprometer o catequizando, não motivar o catequizando para ter uma atitude. Ele lê, responde as perguntas que você faz, passa para a próxima página. Agora, as vivências não possibilitam isso, porque se você não vivenciou uma experiência de perdão, de partilha, de caridade, de solidariedade e tantas outras que os evangelhos mostram serem as próprias de Jesus, né? Não tem como você delegar para outra pessoa, você vai lá e partilha por mim, você vai lá e perdoa por mim, não tem como. Por isso que a catequese ela precisa estar muito bem integrada com todas essas coisas, para que os conteúdos sistemáticos, livros, sejam também vivências. Estudar também é vivenciar. A gente tem que lembrar que Jesus, ele foi na sinagoga, ele tomou a palavra para ler, ele foi lá no meio dos doutores. Então, aprender sobre a fé é uma vivência de Jesus. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus, porque ele, de certo modo, soluciona essas coisas que a gente acha que às vezes são mesmo estranhas. Porque o próprio Jesus tem a vivência do aprender a sua fé, de aprender a sua tradição, de aprender a cantar a liturgia, a cantar texto bíblico, porque eles cantavam, os jovens, quando eles fazem a transição de idade na tradição judaica, eles têm que cantar. Tudo bem, eles têm que cantar justamente naquela fase em que os meninos estão trocando a voz. Então, não é um canto muito, vamos dizer assim, afinado, mas faz parte da iniciação deles. Então, dentre as vivências de Jesus, de caridade, de escutar tantas que a gente tem nos evangelhos, uma delas também é do aprender a sua fé.
E, de certo modo, é isso que nós precisamos entender. Ou seja, o próprio aprender, o próprio exercitar, o conhecer, o estudar, tudo isso, ele precisa ter vir também como uma vivência. Aquilo que eu não só leio por ler, eu leio porque realmente eu quero entender, eu quero conhecer mais, em primeira pessoa. Então, isso, de certo modo, ajuda a gente a fazer esse exercício. A gente poderia ficar aqui descrevendo a essência da catequese, porque tem rios de livros que fazem isso. E vocês têm muitas formações, muitos conteúdos que, se a gente fosse abrir aqui só para ficar partilhando, ficaríamos a noite inteira e mais um monte, porque vocês têm muitas coisas a partilhar. Mas, de certo modo, a essência da catequese está justamente nessa relação de uma iniciação, como o próprio diz, iniciação à vida cristã. Iniciar nas vivências próprias de um cristão. E quais são as vivências próprias de um cristão? As mesmas de Jesus. De modo que a gente possa fazer aquele exercício, que a gente possa, ao longo da nossa vida, dizer aquilo que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Ou aquele convite que o próprio Paulo faz à comunidade de Filipos: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Ou seja, quando ele fala ter os mesmos sentimentos, ele está propondo, olha, vivam as mesmas vivências de Jesus. Tenham elas como referência do dia a dia. Você vê lá, Jesus não só fala em perdoar, ele perdoa. Ele não só fala em ajudar as pessoas, ele ajuda. Ele não só fala, ele realiza. Mas também ele fala, ele também ensina, porque também é vivência. A gente também tem que ensinar as coisas, também tem que mostrar. O ensino é uma vivência de Jesus. Por isso que não tem essa dicotomia. Porque em Jesus tudo é integrado. Tudo é uma coisa só. Todas as vivências fazem parte da vida dele. Não é uma única vivência que ele realizou e que ele mostrou para nós. Ele mostrou para nós um ramalhete de vivências. E a nossa catequese ela vai ser bonita do ponto de vista disso, quando nós ajudarmos os catequizandos a perceber que a catequese é um grande ramalhete de vivências que nós precisamos, de certo modo, ir aprendendo. E como um ramalhete tem flores diversas, variadas, a catequese e as vivências também têm variedade. Então, você tem vivências que são de caridade, de partilha, de solidariedade, mas às vezes tem vivências e não dá para você simplesmente dizer. Você precisa levar num lugar físico para a vivência ser realizada, para ela ser experimentada. Como, por exemplo, nós temos diversas vezes nos nossos conteúdos de catequese, uma das vivências que é a experiência da morte e da ressurreição. Às vezes nós precisamos levar os catequizandos ao cemitério para poder fazer essa experiência, essa vivência. Como Jesus foi diversas vezes, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele foi no cemitério, a vivência foi feita. E como um ramalhete que tem girassol, que tem rosa, que tem violeta, que é pequenininha, mas você também tem girassol, todas as vivências elas são integradas, grandes, pequenas, exuberantes, como uma orquídea, mas também simples, como uma florzinha ali, uma sempre viva, que é uma florzinha meio seca. Todas elas fazem parte, todas elas integram esse ramalhete. Todas elas fazem parte desse ramalhete das vivências que nós precisamos ter. Pois bem, com isso a gente descreve um pouco as vivências que a catequese, de certo modo, inicia. Mas há aqui uma vivência que vocês não mencionaram de um modo explícito, e que agora talvez vai aparecer quando a gente se perguntar de modo explícito. Implícito apareceu, mas de modo explícito, agora a gente, de certo modo, ao visitar qual é a essência da liturgia, ela vai aparecer de modo mais evidente. Daí vai fazer lembrar o que vocês já falaram ali na essência da catequese. Se eu perguntar para vocês qual é a essência da liturgia, o que vocês podem contribuir, o que vocês lembram disso? Porque vocês sabem muita coisa. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é dar coisas novas para vocês, porque no fundo vocês já sabem. A gente está só fazendo aquele exercício de garimpeiro. A gente está indo lá para a beira do rio, está garimpando as pedras, porque as pedras já estão ali.
A gente só está recolhendo as pedras que você já possui. O que vocês descreveriam? Pode falar sem medo, não existe erro aqui. Nós estamos fazendo a experiência de estarmos juntos conhecendo. O que vocês lembram que poderiam trazer? A liturgia lembra o que para vocês? Eu vou dar uma pista. Dona Nair. Como? Dona Nair. Dona Nair aqui, ó. Eu vou dar a pista pela Dona Nair. Não precisa se esconder, não. Não precisa se esconder. Dona Nair, que quadro a senhora tem aí no quarto da senhora? Estou vendo um quadro muito bonito. Que quadro é? É Jesus orante. E se eu disser para vocês que a palavra que descreve a essência da liturgia é a oração? A liturgia é um grande momento orante. A essência da liturgia é a oração enquanto diálogo de Deus conosco e nós com Deus. E aí a pergunta é: quem é para nós, ou quem nos ensina o que verdadeiramente é a oração? A não ser esse mesmo Senhor que está no quadro no quarto da Dona Nadir. Ou seja, aquele mesmo Senhor Jesus Cristo, que é o centro de tudo aquilo que nós precisamos ensinar na catequese, as vivências dele, né? E que, de certo modo, nós nos esforçamos para vivenciar e nós testemunhamos isso catequizando, né? A vivência de Jesus que nós realizamos na liturgia é a vivência orante dele. Na liturgia, a gente continua rezando a oração que Jesus sempre vive, sempre realiza diante do Pai. Por isso que, como falei para vocês, a gente não precisa juntar liturgia e catequese como se a gente tivesse que construir uma ponte artificial. Porque, na verdade, uma boa catequese que inicia os catequizandos na vida cristã, na vida de Jesus, nas vivências de Jesus, vai também iniciá-los, vai também mostrar para eles a vivência orante de Jesus. Jesus também rezava, Jesus reza. E quando ele faz isso, quando o catequista faz isso, sem precisar construir nenhuma ponte artificial, mas naturalmente, ele apresenta a liturgia para os catequizandos. Ele abre a vivência orante de Jesus para os catequizandos. Por isso que uma catequese que não favorece a oração, uma catequese que não tem a oração como algo cotidiano, que não tem a vivência orante de Jesus como aquela que é uma grande referência, é uma catequese que está meio capenga, porque, de certo modo, as vivências de Jesus não estão sendo contempladas na sua totalidade. Ou seja, como é que a gente sai dessa pergunta estranha que eu fiz no começo? Como integrar liturgia na catequese? Na verdade, basta a gente olhar para Jesus. Nele, as vivências todas estão integradas. E na medida em que eu inicio, que eu contribuo, que eu ajudo os meus catequizandos a vivenciar a experiência de oração, eu automaticamente abro para eles um mundo da liturgia, que é oração, e a liturgia se caracteriza por ser uma oração comunitária. Uma oração que todos nós juntos fazemos. Agora, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que nele existe vida de oração. Se nós pegarmos os evangelhos, nós
podemos ali, né, sublinhar diversas experiências orantes de Jesus, muitas até. A gente às vezes não para pensar nisso. Mas se você parar para pensar e olhar com bastante atenção, são diversos relatos em que se fala de Jesus rezando, de diversas formas. Às vezes ele sobra muito aí sozinho para rezar, tem uma oração pessoal, mas diversas vezes ele reza junto com os discípulos dele. Por exemplo, na multiplicação dos pães, ele toma os pães, toma os peixes, junto com os discípulos, no meio das pessoas, e faz uma oração comunitária. Ou seja, em Jesus há esse equilíbrio entre oração pessoal, oração individual, aquela oração que a gente faz no silêncio, e ao mesmo tempo a oração comunitária. Ou seja, não há uma disputa entre as duas, nenhuma é mais importante do que a outra. As duas são importantes. Uma conduz para a outra, uma caminha para a outra, uma leva para a outra. Uma boa oração pessoal necessariamente deságua numa boa oração comunitária. Eu tenho necessidade de dialogar com o Pai, junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs. E, ao mesmo tempo, uma boa oração comunitária exige que eu tenha, contribui, suscita o desejo de ter um diálogo profundo com Deus. Agora, aqui, eu vou acrescentar. Por que será que, para os nossos catequizandos, é tão difícil a liturgia? Por que a liturgia parece que para os nossos catequizandos essa liturgia? Eu acho que a falta de intimidade na oração, né? Exatamente. Porque se você não faz um cultivo, se você não tem uma iniciação à oração, a você saber que você não está sozinho, mas que você vive na presença de Deus, se você não faz esse cultivo, é muito difícil para depois você fazer o mesmo exercício junto com os outros. Se você não está acostumado a encontrar-se com o Senhor Jesus na intimidade, com os teus desafios, com as tuas fúrias, com as tuas raivas, vai ser muito difícil você depois encontrá-lo junto com as outras pessoas. Por isso que a nossa catequese, às vezes, ela tem uma grande dificuldade de iniciar os nossos catequizandos na vida litúrgica, ou seja, na oração comunitária, porque os nossos catequizandos, infelizmente, cada vez mais estão fragilizados enquanto oração individual, enquanto oração pessoal, ou com todo esse mundo relacionado com a intimidade com o Senhor. Nossos catequizandos, não dá para generalizar, né? Porque cada um tem a sua, mas é quase como se eles tivessem uma certa indiferença, mas não só uma indiferença, quase que um anestesiamento em relação à oração, ao cultivo da oração, em todas as suas formas possíveis de oração pessoal, que são diversas, né? A gente sabe que cada um vai se encaminhando para uma ou para outra, mas o cultivo da oração vai se tornando algo distante. A intimidade vai se tornando cada vez mais distante. E a grande questão que está por detrás disso é que, no lugar dessa intimidade, aparece alguma coisa. A falta da intimidade com o Senhor, ou seja, a falta da oração pessoal, que, de certo modo, vai nos mobilizando para a oração comunitária, que vai mostrando que a oração comunitária tem sentido, por ela não existir, alguma coisa toma o lugar dela. E o que toma esse lugar? Bem, o que toma esse lugar, ele pode ser visto pela superfície ou pode ser visto pela profundidade. Quando a gente vê
pela superfície, estou querendo dizer que são aquelas coisas que aparecem, mas não são as raízes das coisas. Então, pode ser revolta, pode ser descontentamento, pode ser, inclusive, processos depressivos, pode ser diversas coisas na superfície. Pode se manifestar, a falta de intimidade pode se manifestar de diversos modos. Falta de conhecimento de si mesmo, diversos modos. Mas no fundo, agora, no fundo, todos esses possíveis fenômenos que vão se manifestar nos nossos catequizandos são enraizados em duas possíveis coisas que tomaram o lugar da intimidade, que é a solidão e o medo. Porque a falta de intimidade faz a pessoa, faz aos poucos a pessoa achar-se que ela é por ela mesma só. Sou por mim mesmo e ninguém é por mim. Ninguém me olha. Ninguém tem os olhos voltados para mim. Se tem os olhos voltados para mim é para cobrar. Ninguém convive comigo. Ninguém se demora comigo. Ninguém se abaixa para mim. Claro que, como eu falei, isso pode dar origem a diversas coisas na superfície, de diversos fenômenos diversos. Ah, isso vai dar tristeza? Não, isso pode dar revolta. E às vezes o comportamento de revolta pode estar justamente enraizado na solidão. E vice-versa. Ou seja, pode ser justamente uma pessoa extremamente indiferente, que não tem nada... Nem sempre os fenômenos da superfície é como um lago. Às vezes a superfície mostra uma coisa, mas é quando você vai para a profundidade que você realmente descobre onde as coisas estão enraizadas. Pois bem, como eu falei, se os nossos catequizandos eles não têm uma vivência de intimidade com o Senhor, não têm essa experiência de oração, de que, como dizia Teresa d'Ávila, Teresa d'Ávila dizia assim para as monjas dela: tenha coragem de olhar os olhos que te olham. É algo muito forte e algo muito bonito ao mesmo tempo. Nós temos medo dos olhos de Deus às vezes, por diferentes motivos, né? Mas ela dizia: tenha coragem de olhar os olhos que te olham. Os olhos que são aqueles de Jesus em diversas situações. Olhos compassivos, olhos misericordiosos, olhos que querem simplesmente fazer o que Jesus fez com os discípulos de Emaús, caminhar juntos, somente. Olhos que fazem isso, que caminham juntos. E que, de certo modo, pouco falou no começo e deixou eles falarem tudo o que eles queriam. De certo modo, a nossa catequese, se quiser, agora eu vou colocar entre aspas, né, porque ela sempre rende frutos, mas se ela quiser render frutos, no sentido de iniciar os catequizandos na vivência litúrgica, na vida litúrgica, ela precisa ajudar os catequizandos a iniciar-se autenticamente numa vida de oração profunda e sincera. Porque isso vai fazer, não forçosamente, não porque vai ter que obrigar para ir para a missa, não é que vai obrigar a ter que ir para o momento de adoração, não é que vai obrigar para ir para uma celebração da liturgia da palavra. Se a oração ela é desperta no coração, o desejo do encontro com o Senhor é desperto no coração, nós procuramos todas as formas possíveis de encontro com Ele, de diálogo com Ele. E aí, a liturgia se torna para nós quase como se fosse o cume, ou quase como se fosse a meta para a qual a nossa vida de oração começa, às vezes, individual, familiar. Temos agora o grande desafio de que a nossa vida contemporânea ela esvaziou as nossas vidas de vivências orantes. Nossas casas não têm mais vivência orante, nossos ambientes não têm mais vivência orante, nós não cultivamos mais oração como uma coisa cotidiana.
a gente não reza mais junto à mesa, ou seja, não é um saudosismo pelo saudosismo, não é isso. Mas aquilo que é virtuoso e que, de certo modo, são modos de iniciação, porque essa oração junto à mesa é uma forma de iniciação, né? Fazer o presépio e a árvore de Natal é uma forma de iniciação também. Colocar a coroa de Natal na porta de casa, ela pode ser uma forma de iniciação também. Claro que a gente pode simplesmente chegar ali e pendurar, mas não precisa ser assim, pode ser também uma iniciação. São diversas. A gente, às vezes, precisa ser muito criativo na iniciação, no sentido de aproveitar essas oportunidades que a gente vai tendo, e aí a nossa vida litúrgica oferece muitos símbolos, muitas oportunidades, né, ao longo do tempo, para que a gente vá fazendo essa iniciação, né? Por exemplo, nós estamos no tempo do Advento, e o tempo do Advento ele é permeado por diversos símbolos, e todos eles são pontos de partida para a iniciação a vivências, né? Por exemplo, a gente poderia, nesse tempo do Advento, ter colocado, e aí, mas como fazer? Tá. A gente poderia ter colocado no primeiro domingo do Advento uma vela em cima da mesa da cozinha, ou da sala. Primeira coisa que vai acontecer, vão achar que a gente está enlouquecendo. Nossa, o que aconteceu? Exatamente, esse estranhamento. O que aconteceu? Porque é a oportunidade que você tem. Estamos iniciando o Advento. Não precisa dizer muito mais coisa. Você não precisa nem fazer muito mais, porque o simples símbolo, o simples gesto, provoca o estranhamento. Ele mesmo vai fazer a pergunta, ela mesma vai fazer a pergunta. Ou se você colocar, às vezes dá, às vezes não dá, né? Na frente da televisão. Aí a mesma coisa. Mas por que botou esse negócio? Estamos iniciando o Advento, coloca do ladinho. Ou seja, cria, criativamente, né? Você cria um estranhamento que a própria pessoa mostra por que aconteceu isso, o que está acontecendo. Depois, no segundo domingo, você pode ir colocando um ramo verde. E vai criar a mesma coisa, estranhamento. E esse estranhamento é justamente o momento, é justamente a via de acesso para você iniciar as coisas. Não terminar as coisas. Não é para você dar uma catequese de 3 horas sobre o Advento para a pessoa. É só para você iniciar. Só para você dar o começo. E o resto vai acontecer. O estranhamento aconteceu. A semente foi plantada. Iniciação é isso. Iniciação é plantar semente, não é colher coisas. A colheita não compete a nós catequistas. A colheita é obra do Senhor que vai fazer. A gente é aquele que semeia. Aquele que semeia. E, de certo modo, a gente vai percebendo que, se a gente conseguir fazer os nossos catequizandos iniciarem-se numa vida autêntica de oração, e aí nossas catequeses precisam. Agora, não estou querendo dizer para vocês relativizarem os livros de vocês, não é isso. Mas é preciso vocês dimensionarem de um modo talvez mais fecundo o tempo para as coisas presentes no livro. Porque a gente, às vezes, dá muito pouco tempo ou prepara de um modo muito rápido a oração inicial e a oração final. A gente dá menos tempo para isso, como se tivéssemos que dar muito mais conta, e não está errado. Às vezes o conteúdo, a vivência que nós precisamos aprender de Jesus é um pouco mais densa. Mas não se descuidem da oração inicial e da oração final, porque ela é essa vivência que, de certo modo, vai ajudando os nossos catequizandos a fazerem esse exercício de acostumarem-se com a presença de Jesus. Porque se não se acostumarem com a presença de Jesus, ele vai ser um estranho, ele vai continuar sendo um estranho. E aí, a vivência litúrgica, que é um encontro com Jesus, é um encontro orante, é diálogo, é ter Deus diante dos seus olhos, não vai fazer muito sentido, porque você não está nem acostumado com aquela conversa mais no pé do ouvido. Então, não estou falando para vocês relativizarem os livros, mas dimensionarem o tempo
às vezes preparando uma excelente oração final, demorando-se na oração final, de um modo profundamente orante, ou a oração inicial profundamente orante, para que os catequizados sejam iniciados de um modo mais inteiro e integral em todas as vivências de Jesus. E não só em mais em uma, não só mais em outra. No nosso caso hoje, estamos falando sobre liturgia, para que eles sejam iniciados nessa vivência orante de Jesus, tanto individual, porque Jesus saía para as montanhas, ele saía sozinho para fazer a sua oração, ele foi para o deserto para poder rezar, mas também todos os momentos em que ele, junto com os 12, ou quando ele ia à sinagoga para fazer oração, ou quando ele ia para o templo para fazer oração, ou seja, para que a gente possa também ajudar os catequizados a vivenciarem esses momentos, mesmo você estando no meio de 20, 30, 40, 200 pessoas, saber que nós estamos ali enquanto comunidade, enquanto grupo de irmãos, sendo vistos por Deus. E nós juntos, dialogando com Ele, de modo comunitário. Por isso que na liturgia, na celebração da missa, nesses momentos que são comunitários, nós praticamente não usamos verbos nunca conjugados na primeira pessoa do singular, mas verbos conjugados sempre na primeira pessoa do plural. Nós estamos aqui, nós nos reunimos, porque realmente nós temos a nossa oração individual para fazer em diversos momentos. A liturgia, inclusive, no momento comunitário, reserva diversos momentos para a gente fazer a nossa oração individual. Ato penitencial, por exemplo, você faz o seu exame de consciência, o seu momento individual, no meio do grupal, de todos, após receber a Eucaristia, nós temos o nosso momento individual, no meio do conjunto. Então, a liturgia, de certo modo, ela integra tanto o momento individual quanto o momento comunitário. Mas se não houver uma iniciação à vida de oração, a liturgia vai se tornar e vai continuar sendo essa grande desconhecida, ou esse encontro que às vezes Deus olha para nós, nós estamos com os olhos distraídos, né? Porque não temos a coragem, por diferentes motivos, às vezes, de olhar esses olhos que nos olham. Esses olhos que nos olham. Bem, já são 9 horas. E esse é o tamanho do que eu tinha para propor para a gente pensar na noite de hoje. Algo curtinho, vocês perceberam que não é nenhum curso sobre liturgia, não foi nenhum curso sobre catequese, porque não era o nosso objetivo, mas lembrar uma pequena experiência, a vivência orante de Jesus e perceber que nós, na catequese, conseguimos ajudar os catequizandos a iniciar-se na liberação, a gente conseguirá também ajudá-los a fazer uma iniciação à vida litúrgica. Porque o próprio Jesus que você encontra na oração individual é o próprio mesmo Jesus que você encontra na oração comunitária, que é a liturgia. E se você gosta de encontrar-se com ele, você procurará ele em todos os lugares, em todas as formas. E, inclusive, também, porque ele se mostra para nós na oração individual, na oração comunitária, mas como ele disse também, quando a gente dá um copo d'água, quando a gente vai visitar quem está doente, né, vocês estão encontrando-se comigo, então a gente consegue fazer essa iniciação com os catequizandos, claro que considerando a nossa iniciação também, né? Nós acostumarmos-nos a uma vida de oração, como testemunho, né? E a gente inicia naquilo que nós já fomos iniciados ou naquilo que nós estamos procurando vivenciar. Nossos catequizados podem revelar para nós coisas muito fecundas na vida de oração. E preparem-se, porque uma vez iniciados na vida de oração, eles podem partilhar para vocês coisas muito belas, no sentido de vivências que alegram, mas também podem partilhar com vocês vivências que no momento de oração com o Senhor foram muito doloridas e que vêm à tona também. A oração, a presença do Senhor na oração pode fazer a gente ressignificar. Então, a gente tem que estar preparado, porque nem sempre, quando um catequizando se põe diante da presença do Senhor, só coisas belas são conversadas com Jesus. Às vezes são coisas muito doídas que também são conversadas com ele. E aí, de certo modo, a nossa catequese e a liturgia
fazem uma coisa única. Elas oferecem para os nossos catequizandos, que às vezes estão dispersos, que estão diferentes, que às vezes estão anestesiados, oferecem orientação. A catequese, ela inicia coisas e, aos poucos, isso se torna um grande oriente, porque a orientação vem da palavra oriente, de onde o sol nasce, né? Então, assim, uma grande referência. E a liturgia também. A liturgia é uma grande orientação. Dá um norte para a vida das pessoas. Né? Para uma vida que às vezes era meio perdida, anestesiada, indiferente. A liturgia e a catequese fazem mostrar uma grande orientação para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os nossos adultos. Né? E Cristo é o nosso sol, é o sol da justiça, como a gente tanto fala nesse tempo do Advento, no sol nascente que nos vem visitar, né? E possa ser para nós também essa experiência. E com isso eu me encerro enquanto fala, né? Agora vocês fiquem à vontade, porque já são no meu relógio 9:02. No meu também. Mas eu só queria confirmar, quando tu falas assim que nesses momentos da catequese que a gente pode celebrar junto, dar sentido, né? Quando tu falou ali, colocar uma vela do advento, poder aos poucos no nosso dia a dia ir celebrando, né? E colocando oração. Eu percebo Às assim, ó. vezes, eu te interrompo porque me veio agora na cabeça. Às vezes, eu sei que é muito difícil para nós, porque nós temos diversas atividades, mas às vezes é necessário, quando você sente, ao terminar a catequese, chamar uma criança e rezar, você junto com ela sozinho, vocês dois. Às vezes é necessário. Você não sabe direito por quê, mas você sente que aquela criança precisa de uma coisa que é um momento de oração em que você... E a gente precisa ser muito sincero, porque a gente precisa respeitar muito isso, porque o Espírito suscita. Às vezes é possível preparar orações para todos, mas às vezes é necessária essa abertura, porque às vezes o Espírito diz, olha, reze com ela. E aí, de certo modo, né, é um outro dom do Espírito, é da intercessão, né? Você rezar junto com o outro. Então, sejamos muito dóceis para que o Espírito possa ajudar os catequizandos a iniciarem-se, né? Perdão se eu te interrompi, Elizabeth, porque você foi falando e me veio essa ideia de que às vezes é necessário, sim, talvez até como um projeto seu de catequista, organizar durante o ano, agora, talvez que o próximo ano a pandemia permita, além dos momentos comunitários que vocês terão, um momento em que você vai se encontrar com seu catequizando para vocês dois rezarem. Só vocês dois. Não, e é isso, era isso Seja mesmo 5 que eu ia... minutinhos, 10 minutinhos. Era isso mesmo que eu ia comentar, assim, ó, de nós termos sensibilidade de fazer com que cada momento seja uma oportunidade, Isso. sabe? De proporcionar um momento, assim, um símbolo, tá a vela ali acesa, já dá toda uma simbologia daquela vela, daquela luz, sabe? Eu percebo assim, ó, que cada encontro é uma oportunidade para proporcionar para os catequizandos o encontro com Jesus, sabe? E eu acho que a liturgia, todos os sacramentos, sabe? Tudo aquilo que é sagrado, os símbolos, isso nos ajuda muito a proporcionar essa vivência, né? No momento ali no encontro. E aí, quando tu falou, da coroa, isso e aquilo, me veio isso assim, sabe? Que cada momento é uma oportunidade para ser celebrado, para dar sentido, para viver aquilo, porque nada é em vão. Cada encontro, ele vai te trazer um momento diferente, o Espírito Santo vai te conduzir de uma forma diferente, e assim como ele vai agir em mim, ele vai agir com todos os catequizandos que estão ali. Então, assim, quanto mais aberto a gente tiver para isso, a gente vai tá aberto a viver essas oportunidades, não deixar passar isso, sabe? Exato. Às vezes, esquecer um pouco a estrutura ali do encontro e viver aquilo que o Senhor está suscitando naquele momento, sabe?
sem deixar a ideia Sim. do encontro, a ideia Isso que eu central. falo que são as ênfases, né? Às vezes, não é deixar de lado, é dar ênfase, às vezes, no encontro para um momento, no outro, e às vezes é necessário dar ênfase diferentes, dimensionar as coisas diferentes. E como eu falei para vocês, o que nos caracteriza enquanto catequistas é a iniciação. Então, nos caracteriza semear. Não nos compete colher. Nós, às vezes, e dificilmente, somos agraciados para ver a colheita. Perdão, para ver a colheita. Porque isso outras pessoas vão colher. Mas nós, enquanto catequistas, são aqueles que o Senhor convida para iniciar coisas. Nós temos o dom da iniciação, nós temos o dom de começar coisas, nós temos o dom de fazer as coisas iniciarem. Não porque a gente vai ver onde vai chegar, a gente não sabe onde vai chegar. A gente nem sempre é convidado para ver aonde vai chegar. Mas que nós sintamos-nos extremamente felizes por sermos convidados a plantar, né? Eu sou de uma experiência mais rural, mais agrícola, né? Minha família tem essa relação. E eu tenho muito viva a memória de quando você vai plantar, né? De quando você vai, o exercício do plantar, do fazer, é uma coisa que enche a gente muito de alegria. A gente tem que se sentir assim. Tem que se sentir assim. Eu apenas dou uma sugestão de leitura para vocês. Eu vou colocar aqui no chat para vocês uma sugestão de leitura. Ele não é propriamente um livro de liturgia e nem um livro de catequese, mas é um livro de espiritualidade litúrgica, no sentido de que é um livro para a gente ler e, ao mesmo tempo, bem prepararmos para o Natal. É um livro sobre, tanto que o título diz, né, o mistério do Natal. É aquele livro que vai ajudar a gente a rezar, lendo, né, para bem a gente se preparar para o Natal do Senhor, que tão breve se aproxima, para que a gente possa festejar, para que aquele que será o encontro na noite do Natal seja preparado por nós durante esses dias que se antecedem. Ele não é um livro grande, é um livro pequeno. Vocês entrando no site, vocês vão fazer uma inscrição e aí a pessoa vai disponibilizar para vocês o livro. Tem para comprar também, se vocês quiserem comprar, mas dá para vocês poderem baixar aqui. É um livro extremamente fácil de ler, mas extremamente provocativo. Provocativo no sentido de que suscita em nós esse pensar, esse rever as nossas vivências, né? Porque a autora, ela lembra que o Natal, ela não é uma data. O Natal é uma vivência, é um encontro com alguém. Em determinado momento, ela diz assim: no mistério do Natal, quando a gente olha para aquela criança na noite do Natal, posta no presépio, ela normalmente está com as duas mãos estendidas para nós. E essa criança posta no presépio com as duas mãos estendidas, diz: vem e segue-me. Tenhamos a coragem de permitir que uma criança nos guie. Porque as vivências de Jesus enquanto menino são tão divinas enquanto as vivências de Jesus no alto da cruz ou com os 12. Tudo neles são vivências divinas. E ela diz: tenhamos a coragem de já começar o nosso discipulado dando as nossas mãos e confiando numa criança. Não tenhamos medo de dar as nossas mãos nas mãos de uma criança, para que ela faça conosco e nos conduza para onde ela desejar depois do Natal. Pois bem, nosso tempo já se estende. Agradeço o convite, né, de poder estar partilhando com vocês um pouco sobre liturgia e catequese. Sei que a gente não resolveu todas as coisas para tudo, mas para fazer a gente dar, coisas para fazer a gente rezar. E estamos aí disponíveis para continuar conversando naquilo que vocês quiserem, naquilo que a gente deseja.
Jana, Vitor, palavra de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada, Eduardo, pela participação, pelo teu sim para conosco, né? Com certeza, acho que foi enriquecedor para quem assistiu, né? Para quem vai assistir, com certeza também vai tirar alguma coisa e colocar, implantar na sua catequese, no seu dia a dia, né? É importante, como, né, a gente falou, né, a oração, né? Acho que a gente tem que dar testemunho mais em oração também. Então, fica nosso agradecimento, né? E não sei se a Beth quer fazer mais algum complemento e poder fazer a oração final também aí, Beth, fica à disposição. É para eu conduzir a oração? Então, quero agradecer ao Eduardo pelo dom da tua vida, pela tua vocação, pelo teu dom que tu generosamente partilha conosco, dom do conhecimento também, da inteligência, e que cada um de nós, né, podemos nesta noite agora ter um bom descanso, uma boa noite de sono, nos encontrar aí com as pessoas que nós amamos, que estão junto de nossa casa, e que a gente possa, depois de todo, né, de todas essas reflexões, essas perguntas, essa resposta, essa conversa, vivenciar isso de fato, né, nas nossas catequeses. A gente sabe que estamos terminando, concluindo este ano, mas logo se inicia um novo ano. Então, quem sabe essas insights aí do Eduardo que ele falou hoje, essas ideias a gente possa colocar em prática também no próximo ano que se inicia. E também viver, celebrar esse tempo do advento aí até o Natal, que o menino Jesus possa habitar em nosso meio e nós estejamos preparados para bem acolher ele na manjedoura que é o nosso coração. Então, muito obrigado, Eduardo, pela tua conexão, pela tua disponibilidade. Obrigada a cada um de vocês por se conectarem, né, de forma virtual. Obrigada por se disponibilizarem a assistir ao vivo. E obrigada também às outras pessoas que vão acompanhar depois dessa gravação, a transmissão, que você também seja abençoado aí. Não sei se é uma manhã, uma tarde, uma noite, mas que Deus também te abençoe e fique em paz. Vamos rezar um santo anjo, pedindo para que o nosso anjo da guarda nos proteja nesta noite e no decorrer de um novo dia amanhã também. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós fiquemos em paz e que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom Natal para vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela participação.